Começamos mais um Quartas Civilistas e eu tô de volta invadindo o espaço. Invadindo, não, você está convidada. Meu povo, eu vim aqui, né, perturbar vocês, a convite de Nath, para a gente poder conversar sobre algo que inspirou a gente, né, a pensar nesse vídeo a partir de uma confusão que tá online, de uma discussão sobre o caso da Blaze. E aí a gente pensou, poxa, vamos explicar para o pessoal, vamos falar um pouquinho o que seria um cassino online. E principalmente a legalidade desse tipo de cassino aqui na legislação brasileira. Aqui no Quartas Civilistas, a gente também vai trazer a questão de que alguns cassinos são indicados por pessoas que são influencers, com muitos seguidores, e se seria possível aí uma responsabilização desses seguidores, justamente desses influencers, Influencers. né, por parte dos seguidores que tiveram aí perdas nesses jogos, e se caberia, enfim, se isso de repente pode abrir um precedente lá na frente. Enfim. Pois é, eu achei bem interessante, porque assim, não é que já está consolidado, não, Não, é um não. caso que assim, a gente está aqui trazendo algo que a gente se inspirou a partir da discussão que está tendo. E reportagem também, né, que Pois saiu. é, aí assim, quando até tiver depois, né, o resultado final do processo, a Sim, gente sim. faz alguma coisa A mais gente faz um aprofundada. videozinho aditivo, né, explicando Massa. mais. Mas até, Nath, quando tu estavas falando comigo, aí eu até comentei sobre aquelas bet da vida, aqueles sites, aqueles aplicativos de aposta online. Exatamente. Mas não é a mesma coisa. Se fosse um Não. cassino online é outra, mas essas apostas esportivas pode. Pelo que está na legislação, modificou no final do governo Temer, Sim, sim, 2018, por aí. 2019, né, que teve a medida provisória, depois virou lei. Mas e o cassino online, mulher, que a gente estava conversando sobre ele? Então, a questão dos cassinos online, cassino é proibido, né, pela legislação brasileira, né, que é chamado jogos de E azar, faz né, tempo, isso é desde muito, 1940 e pouco. exatamente, Acho que 46, alguma coisa assim. no período pós-guerra, É, porque havia uma questão por até ali. de muita jogatina, as pessoas gastavam, tinha aquela questão toda familiar, né, da época, do próprio contexto mesmo social da época, né, período pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda estava se reerguendo daquela tragédia toda. Então, os cassinos eles são proibidos, legalmente falando, aqui no Brasil. Só que com o advento da internet, né, começou-se aí o surgimento de cassinos online, né, que oferecem ganhos, né, por parte dos jogadores, sendo que o cassino por si só ele já é uma situação ali de risco mesmo, assim. Pois A é, maior né? probabilidade é da pessoa perder do que ganhar, né? Ganhar é a exceção, né? Perder que é a regra, no Que a caso. gente estava até conversando, deve ter, inclusive, quem não conhece ainda o Estado Jurídico, vai lá também, curte, conhece um pouquinho do Canal projeto, dela, professora que Luciana aí é HM. um quadro da gente que a gente está junta Isso. lá. E no caso lá do Estado Jurídico, a gente deve falar futuramente relacionado à questão desses jogos online, né, de especialmente esses jogos de sorte, vamos dizer assim, de apostas relacionado a questões esportivas, porque está tendo uma discussão sobre isso, Sim, sobre sim, se isso aí realmente é algo constitucional, é algo lícito de verdade, embora tenha sim, uma lei ali trazendo, mas tem choques, né? sim. Até quando você vai olhar para o que diz a Constituição. Uhum. Mas quando a gente olha para o cassino, não tem dúvida, tá? A bronca, porém, que eu vejo me inspirando um pouquinho na situação do caso da Blaze, vai ser quando a gente olha para aquele ponto que tu destacaste dos influencers. A questão dos influencers é interessante porque hoje em dia, querendo ou não, muitas pessoas elas confiam de certa forma, assim, de tal maneira no influencer X ou Y, que o que aquela pessoa indicar ali para ela comer, se vestir, ela vai estar consumindo ali aquela informação e vai estar ali indo para aquela indicação do influencer. No caso que aconteceu recentemente com algumas questões relacionadas a cassino online, é justamente a questão de influencers indicando, né, dizendo que a pessoa podia ter ganhos E estratosféricos e detalhe, que aí é tal. um problema que também aparece de discussão lá com relação a essas bets da vida, Sim. esses vários jogos que são legalizados e tudo mais, mas aí a gente tem outros problemas porque não se coloca como questão, né, de sorte, Uhum. de azar e tudo mais, mas estão se colocando como está acontecendo, pelo que deu para entender, né, em todo esse caso da Blaze, e toda essa questão, se a gente fosse pensar, né, aqui, se fosse um cassino online realmente, fazendo isso, se colocando como se fosse uma forma de renda variável.
É Porque que não alguns, é, pelo né? que tu estava falando, algumas pessoas estavam botando até como renda fixa. É, O tinha, que eu ouvi mais foi sobre renda variável. na verdade, o cassino ele não é nem renda fixa nem variável. Nenhum dos Ele é dois. uma atividade de risco, né, que a pessoa tá ali para jogar E, e e que detalhe, causa um vício muito sim, tem forte. essa questão da dependência, né, de cunho psicológico até, inclusive, isso envolve uma série de aspectos. Tem vídeos no YouTube de pessoas que perderam quantias e coisas dentro de casa porque venderam para poder jogar, porque a pessoa realmente fica ali viciada. A carga de dopamina que a pessoa tem quando está ali jogando é muito pesada. Então, é Que aí eu, necessário eu, se eu ter olho até. até assim, Nath, porque você vai ter hoje um problema já relacionado com a questão do consumismo. Exato. Da questão, inclusive, de você ter o tal superendividamento, que, inclusive, ocasionou de se ter Uma um lei direcionamento, específica um para tratamento isso. ali até É, de certas políticas públicas que estão sendo é. pensadas, voltadas para esse superendividamento. E aí a gente já tem esse problema, e aí nisso, se a gente for abrir a brecha para pensando, né, nesses cassinos online, trazer isso não como sendo realmente uma questão de sorte, de azar. E olha, no caso, um cassino, um local de apostas, ele ganha em cima da sua perda. Exatamente. E assim, é aquele ponto. Eu sou uma influencer, né? Eu preciso ter responsabilidade pelo que eu estou ali divulgando, porque o que não dá para aceitar é uma pessoa indicar um serviço, né, um produto, no caso do cassino online, né, aquele serviço ali, sem ter o mínimo de responsabilidade. Falar assim, não, eu estou indicando porque eu fui patrocinado, mas eu não quero saber os efeitos que isso causa. Não. Se você indica um produto, você tem que saber o que é aquele produto, se é um produto lícito, né? Tem Uhum. também essa questão. E até assim, eu vejo muito uma possibilidade, aí é uma discussão que eu entendo que carece até de uma lei específica, Uhum. de um tratamento específico, que é uma responsabilização dessas figuras, Sim, sabe? também penso Porque dessa assim, forma. se você está aqui e você. Porque se pensa muito nesse ponto de manipulação hoje em dia que a gente está tendo. Às Uhum. vezes você tem aquela questão, aquela discussão toda, aquele negócio todo das fake news e tudo mais, mas assim, o buraco é muito mais embaixo. É, A discussão vai muito mais até de, assim, de responsabilização também individual. E aí, eu acredito até que dependendo, dá para ter uma responsabilização até mesmo das plataformas, sim. através das quais está sendo divulgado, está tendo ali patrocínio pago de Uhum. um cassino, por exemplo, online, porque assim, eu não vislumbro de você simplesmente achar que é terra sem lei só porque está na Não, de internet, forma alguma. porque se tiver um outdoor em que consta ali uma propaganda de um local, de uma atividade ilícita, aquilo ali vai dar bronca. Claro, e a internet, a gente já tem uma série de leis mesmo que regem na internet. O Marco Civil da Da internet no internet, a Brasil. LGPD. Mas Exato. mesmo que não tivesse até, a É. gente tem vários dispositivos do Código Civil que já resolvem. Um ponto que me chama muita atenção nessa questão dos influencers é até a questão da responsabilidade, não apenas civil, né, que foi o que a gente comentou aqui, de uma possível implicação de responsabilização civil para esses influencers, como também a responsabilidade social mesmo, de você saber que por você ser um influencer, você precisa ter responsabilidade sobre o que você está indicando. Ninguém vai, como você mesma bem disse, ninguém vai pegar um outdoor e colocar ali uma atividade ilícita. Ah, compre aqui tal substância ilícita. Não, ninguém vai fazer E aí isso. você vai ter, por Por exemplo, que que os na internet? publicitários, porque veja, você ser influencer hoje é uma profissão. Sim. Entendo até que cabe se discutir, e é interessante você pensar até, trazendo também o próprio ponto de vista de influencers, Uhum. para você olhar e pensar numa forma até mesmo de regulamentar esse tipo de profissão, pelo menos no mínimo de certas regras éticas, sabe, de certas questões de conduta. Não uma coisa tão aprofundada, talvez, É, como mas OAB, né? para Tem trazer, médicos, nada assim, para mas trazer regras mínimas, assim, justamente de você pode e deve, assim, fazer suas campanhas e. tem direito, tem aquele É, negócio, pô, não tem nenhum problema ganhar dinheiro, não tem nenhum problema divulgar, mas assim, é aquele ponto. Agora, o que você divulga, você é. precisa estar bem abarcado, porque se você está ali ofertando aquilo através. Porque Assim, no caso, eu vejo muito, os influencers estão tendo ali a oferta.
Exatamente. E eles estão, além da oferta, muitas vezes incentivando aquilo ali. Assim como uma empresa, uma loja, uma terceirizada tem aquela responsabilidade sobre o produto ou serviço, você que indica precisa ter responsabilidade. Inclusive, a questão dos influencers é até interessante você trazer esse ponto, porque já foi mais que mostrado assim, esse efeito manada, né? Ah, eu tenho vários seguidores e o que eu indicar, aqueles seguidores vão ali, como o próprio nome já diz, vão seguir fielmente. E, Então, menina, ainda tem a questão, por exemplo, dos gatilhos mentais que são sim, utilizados. O claro. pessoal estuda técnicas até. Então, assim, agora, um ponto que tu estavas até me falando antes mesmo da gente gravar, gente, Nath estava trazendo a questão de que tem gente querendo colocar até mesmo uma relação de consumo entre o influencer É, e esses que. Aí até de você pensar, por exemplo, no caso do YouTube, por exemplo, você tem os membros. uhum. Mas veja, não, eu entendo particularmente que não dá para caracterizar isso aqui como uma É, relação de consumo. É uma relação com- civil, é regida pelo Código Civil. consumo eu já acho um pouco pesado, assim, porque você não tem ali uma questão de uma onerosidade, por mais que seja membro, seja um Não canal tem, pago, mesmo enfim. que você tenha, é uma coisa mais assim de apoio, de Uhum. suporte, e você pode, de qualquer forma, né, ter aquela questão de você vender, de você anunciar e tudo mais, mas assim, não vislumbro de caracterizar isso tudo uma questão de uma relação de consumo, em que eu Sim. tenha a questão do destinatário final, do fornecedor, toda aquela, né, aquele corpo que precisa ter para Uhum. ser uma relação de Até o consumo. nexo de causalidade também, assim, às vezes você não encontra muito um elo ali que una a figura do seguidor, a do consumidor e a do influenciador, do influencer, aliás, a do fornecedor. Mas Então, pode ser também influenciador, né? Se a gente é, se a gente porque é aportuguesar, vamos dizer assim. o mais coloquial, assim, é influencer mesmo. Você fala, Né? influenciador é a pessoa. O que é isso? Mas aí, assim, eu vejo muito uma questão de que certas figuras, e aí nisso a gente precisa também estar refletindo, sabe? É Sim, uma coisa até para se pensar a nível legislativo, de, assim, você ter, vamos dizer, uma reflexão sobre figuras públicas, isso pode ser, né? Se pensar em aquelas pessoas famosas, sim, que às vezes você vai ter a questão da utilização da rede social, de um palco enorme, em que ele está ali divulgando certo isso. produto, certo serviço, que não tem origem lícita, especialmente, sabe? No caso do cassino online, Divulgar, às vezes, só porque estão lhe pagando para isso. não pode. Tem que haver uma responsabilização mínima. Você não é um boneco assim que vai de acordo Não, o que com. eu acho até curioso, eu lembro que tu também já recebesse. A gente já recebeu até, às vezes, proposta. Vê, a gente nem o Instagram da gente nem é lá É, essas coisas. A gente ainda tem muito para evoluir nesse é, aspecto também, de conseguir, né, propagar o conteúdo da gente. isso. Mas, assim, a gente recebendo propostas para que divulgasse É, alguém, algum produto, alguma coisa. Eu olhei assim, mas você não quer isso. isso é muito comum, assim, é necessário se colocar a mão na consciência e conhecer o que de fato você está indicando, entendeu? Isso vale não só para serviço, mas também para produto mesmo, assim, o produto, sei lá, um produto para emagrecer, aquele produto é feito Uhum, de uma substância que realmente faz bem à saúde, é uma substância, de repente, que faz mal, que às vezes pode ser até proibida em alguns países, então isso isso. aí tudo precisa ser observado com muita cautela. Aí, até assim, nesse caso específico dos influencers, mesmo, eu não entendo que aplicaria o CDC, Não, também não. mas se a gente olhar no direito civil, a gente tem a questão da oferta. Isso. E aí, o que é que eu vejo muito? Uma aplicação da boa-fé objetiva, do princípio que está lá, inclusive é uma regra geral, quando você olha para a questão do direito dos contratos e várias áreas do direito civil, que é o comportamento esperado, que é aquilo que você Sim, sim. espera. Então, assim, se você tem algo que aquela pessoa está ali ofertando, está ali o influencer fazendo aquela propaganda, divulgando aquilo ali, dizendo para que aquilo é determinada É uma coisa coisa, né? perfeita Considerando toda a influência que que esse vai te próprio render. influencer tem. E também, assim, às vezes a pessoa tem, o seguidor, ele não tem aquela perícia, assim, ele não tem É, aquele entendimento de que aquilo ali porque é assim, uma o que questão, eu sabe? vejo é justamente nesse ponto de você tem, às vezes, a pessoa que está de boa fé e que não é que eu tenho um contrato com essa outra, Não, mas assim, eu vislumbro de você ter ali.
uma questão até de depois esse influencer, né, inclusive ir atrás de uma reparação civil Sim, ele pode entrar contra aquela empresa. Imagina que você ele pode demonstra, né, entrar com ação regressa, né, um regresso. contra a empresa ali que contratou ele, né, assim. E que talvez, imagina que aquele influencer foi realmente enganado. É, Minha dúvida é até que ponto a gente poderia aplicar a boa-fé objetiva eu ou se acho seria boa-fé subjetiva. A eu questão de acho comprovar a culpa daquele influencer. Culpa aqui no sentido amplo. eu acho que isso daí necessita de uma discussão um pouco mais aprofundada, porque eu acho que cada caso é um caso. Tem pessoas que realmente sabem ali, tem outras Tem que ciência, sabe o que é aquilo, e por aí vai. Porque, defendem. assim, eu penso É, muito na questão da boa-fé objetiva, do comportamento esperado. Eu aqui, você, tem o influencer, tem eu, assim. Querendo ou não, muitas vezes esses influencers, eles vão ter o meu e-mail, porque por vezes vai ter alguma landing page, digamos, eu estou aqui, e vai me direcionar para uma página que eu vou botar minhas informações para receber, quem sabe, uma newsletter, alguma, sabe, algum conteúdo daquela pessoa. Aí, de repente, aquela pessoa tá. Uma coisa se ela tiver só na rede social divulgando, e ainda assim já dependendo. Mas outra é, se eu tenho uma newsletter dessa, eu acho que a questão já se agrava. Aí aqui eu já acho que aplica o boa-fé objetiva. Porque você tá com meus dados, e aí você tá ativamente chegando aqui, mandando, por exemplo, um e-mail, mandando uma mensagem para mim, sabe? Trazendo toda aquela questão para eu, por exemplo, acreditar que aquela determinada atividade, que aquele site, que aquela plataforma, ela é uma plataforma lícita, é uma forma de eu ganhar uma renda extra, sabe? Assim, e aí você vai ter a questão de tem gente que talvez tenha entrado, entre numa dessa, na ingenuidade, o que é algo que pode acontecer. sim, não é uma Você coisa pode ter até impossível. da própria plataforma, né, pintar algo que ela não é. É, E aí você tem situações nesse sentido. Mas quando você tem um caso desse, em que você já tem, né? Aqui eu já acho que já aplica mais a boa-fé objetiva. Porque se você já está ativamente desse jeito, não é só que você está divulgando nas suas redes, para mim já é uma questão a se discutir, mas uhum, no mínimo a boa-fé objetiva, sim, a boa-fé subjetiva, que aí seria a intenção daquela pessoa. Porque, veja, aquele influencer, ele está ganhando dinheiro sim. em cima das pessoas que, a partir dele, vão parar naquela plataforma por vezes, porque geralmente, né, muitas vezes se trabalha nesse sentido. Então, quanto mais conversão, mais ele ganha. Também depende se era dessa forma. Ou se era assim, divulga aí, por Não, favor. não existe ainda uma comprovação se eles ganhavam um valor fixo ou por perdas, né? Pelo Não, no menos. caso específico até da Blaze, né? Mas aí eu tô pensando mais num sentido amplo. E Uhum. assim, no caso da Blaze ainda tem todo o devido processo legal que ainda vai Sim, ter para sim, apreciar se realmente é cassino, online, se não é, por aí vai. Tem os indícios, mas a gente ainda não pode afirmar nada em isso. definitivo. Só que aí o que que acontece? Eu pensando num âmbito mais no geral, a pessoa tem que tomar cuidado com o que ela divulga, com o que ela tá ali, por exemplo, endossando, Não, e sabe? Dizendo que assim, é bom e tudo se mais. você, eu parto da premissa de que se você quer ser um influenciador, né, um influencer, enfim, como você prefira, a pessoa prefira chamar, você precisa ter realmente responsabilidade no que você está influenciando aquelas pessoas. Você não pode simplesmente chegar e jogar ali um produto, um serviço, como se tudo que você jogasse ali, independente de ser bom ou ruim, tenha que ser recebido, né? Independente, e até assim, independente se a pessoa vai me ouvir ou não. É, Mas porque também depende do trabalho, porque cada influencer tem não tem um um nicho, trabalho né? até diferenciado também É, na questão da própria captação, né? Numa é. situação dessas. Mas eu acho bem arriscado, porque eu vejo gente tendo canal em alguma plataforma específica para divulgar, para passar. E aí tem toda a questão da utilização dos gatilhos mentais, tá? Que também é um outro ponto que tira um pouco da manifestação de vontade Uhum. da outra parte. E assim, tem a questão do argumento da autoridade, por aí segue, mas é um assunto que Rende muito. talvez possa servir a partir dessas reflexões da Isso, gente pensar melhor. E isso. não é simplesmente, às vezes, alguém que nem sabe do que está falando, né? Nem viu, nem leu sobre essa questão, nem sabe direito até mexer na internet, nem tenta entender o que é. Então, assim, É. é uma coisa até também da própria sociedade se mobilizar nesse sentido, de próprios influencers se mobilizarem nesse sentido, também Isso. de terem a consciência a partir de agora, né? No caso de alguém que, por exemplo, tenha passado por isso, ou que você viu que isso aconteceu, pode ser que seja um cassino, pode ser que não, mas independente disso,
olha o risco que se correu. Com certeza. Então, é até uma forma de você ter uma lição a partir daqui e tomar cautela, né, a partir do que você indica. Eu gosto muito de ter essa questão da congruência. Então, geralmente, quando a gente faz os vídeos do chá jurídico, etc., que eu indico alguma coisa, é porque eu assisto, sabe? E por aí vai. Por exemplo, eu disse, teve um chá mesmo que a gente tomou que eu disse, ninguém merece. Jesus na causa aquele Aquele chá. chá tava Pelo muito amor ruim. de Deus. Aquele chá tava horrível. Ruegos Paradise. Só abrindo parênteses, foi um dos piores chá que eu já tomei na minha vida. Senhora. Mas, enfim, essa questão dos influencers, né, fica aí aberto o debate para você, né? Se você tem alguma dúvida, alguém que você conhece perdeu dinheiro nesses cassinos online, alguma coisa, você tem Ou em alguma algo que dúvida? talvez sejam, possa ou não possa ser, ainda não Sim, tem aí a comprovação, enfim. ou com algum jogo de azar desses da vida que agora estão sendo ofertados em plataformas digitais. Se você tiver alguma dúvida sobre como proceder, o que fazer, alguma forma de tentar lá na frente reaver pelo menos um pouco desse dinheiro, vai deixando aqui nos comentários e também deixando nos comentários a sua opinião. Se cabe ou não a responsabilização dos influencers pelos serviços que eles estão ali indicando, principalmente se tratando, no caso do cassino, né, de uma atividade que não é legalizada aqui no Brasil, né? O que é legalizado é a aposta esportiva, mas que Que não é, ainda assim é que discutível. ainda é uma coisa muito discutível, muito flexível, mas no caso dos cassinos, esses realmente não têm previsão legalizando-os no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Qualquer coisa. Né? Obrigada, viu, Lu, Espero que pelo. tenha dado para clarear mais. Porque embora eu saiba que eu saí fazendo um monte de coisa aí que mais mexe com a cabeça, né? A pessoa fica, Não, peraí, não. eita, como é que resolve agora? Já me surgiu mais dúvidas. Mas no direito, lembre-se, você estuda 5 anos para descobrir que tudo depende. E Mas eu só qualquer, sei que nada sei, tô sempre aprendendo. mas qualquer dúvida você vai deixando aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Lu, por aceitar o convite, tá bom? Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, pessoal.